E HGLG11 ou XPLG11, qual que é o melhor? Eles são parecidos? E eu já vou logo adiantando, eles são muito parecidos, porém eles não são iguais. Existem diversas coisas ali que quando você começa a olhar mais a fundo, você vai perceber isso de maneira muito clara. E outra, eu já vou logo adiantando, qual a maneira mais fácil de você perder dinheiro? É investindo naquilo em que você não conhece. Então, se você não conhece tão bem nem o HGLG11 e nem o XPLG11, já fica nesse vídeo aqui porque ele vai te ajudar demais. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu já peço para que você se inscreva, porque com isso você vai estar contribuindo com o crescimento do canal. E eu já vou logo jogando uma mandinga para você, tá? Que se você se inscrever, eu tenho certeza que seus dividendos vão subir. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar com este vídeo, tá? Começando primeiramente pelo preço. E fica atento que você vai se assustar. Preste bastante atenção para você entender em qual momento eu estou falando do HGLG11 e do XPLG11, porque você não pode confundir as bolas, tá? Vamos com muita calma. Primeiro, o preço que nós vamos estar vendo é do HGLG11, tá? Ele está custando na casa dos seus R$161. Se você abrir o histórico dele um pouquinho maior aqui, tá? Do último ano, ele está com uma queda de 0,52. Então, teve época ali que já chegou quase que na casa dos R$175, porém, hoje está na casa dos seus 160, tá? Porém, se você olhar somente para o preço, é algo muito vago. A gente vai ver mais informações do HGLG11, só que vamos ver primeiro o preço do XPLG11, tá? E o preço do XPLG11 é esse daqui. Hoje ele encerrou ali com uma queda de 0,1 e o histórico dele ali, olha, se você ver, ele tá com uma queda um pouquinho maior do que o XPLG11, tá? De 2% ali negativo no último ano. Só que preste muito bem atenção, tá? Olha só o gráfico do do HGLG11. Tem uma hora aqui que ele começa a subir, que é na casa ali de julho do ano de 2022. E depois começa a cair lentamente. Olha só o do XPLG11 como que é parecido. Em julho, ele também começa a subir. Na verdade, ele começa mais ali para agosto, tá? Mais ali para o finalzinho de agosto, setembro. Ele começa a subir e faz o movimento exatamente do HGLG11. Então, o XPLG11 e o HGLG11, eles estão muito correlacionados. Mesmo a estratégia deles mudando um pouquinho, tá? Tem algumas ali peculiaridades que a gente vai estar vendo que você vai conseguir entender ele logo de cara qual que vai acabar fazendo mais sentido ali, pelo menos para a sua carteira. Para começar aqui, eu já deixei separado algumas informações mais fácil aqui para a gente conseguir comparar o HGLG11 e o XPLG11 logo de cara, tá? Então você vê que a liquidez diária dos dois são bem parecidas. O seu último rendimento do HGLG11 a primeiro momento pode parecer maior, tá? De R$1,10 e do XPLG11 de 74 centavos. Porém, em comparação com o preço da sua cota, o XPLG11 acaba pagando mais. E não é somente isso, tá? Tem um momento ali que eu vou mostrar o histórico de dividendos dos dois e que você precisa prestar bastante atenção, porque tem pontos específicos que eu vou estar comentando, tá? Que é aquele pulo do gato, que se você não pegar, você vai se perder de vez. O seu patrimônio do HGLG11 é bem maior do que o do XPLG11, tá? Não parece ser tão maior, tá? Porém, são quase 600 milhões ali de diferença, tá? Então, pelo menos para mim, 600 milhões é bastante coisa. O valor patrimonial do HGLG é de R$152 e do XPLG11 é de 113. Aqui é que tá um grande ponto ali de diferença. Falando historicamente do HGLG11, o que acontece? Se você observar aqui mais para frente, você vai ver que o PVP dele está em 1,06. O que isso significa? Que ele está sendo negociado 6% acima do seu valor justo. Já no caso do XPLG11, ele está sendo negociado a 0,85. O que seria que o XPLG11 está sendo negociado hoje com um desconto de 15%. E qual que é o grande ponto? Falando historicamente do XPLG11, desse primeiro aqui que está logo na tela, tá? É que ele sempre é negociado acima do seu valor patrimonial, independente do que aconteça. Até mesmo na época da pandemia, ele acabou caindo bem menos do que os outros fundos imobiliários em si. E tudo isso está ali por diversos fatores que acabam sustentando o preço do HGLG11, que a gente vai ver. Hoje ele está ali sendo considerado um dos melhores fundos, tanto na parte de histórico, como na parte de gestão, na parte de taxas, na parte ali da qualidade do seu portfólio de ativos. Então o HGLG11 é o top, tá? É o fundo logístico de referência.
todo mundo ali quer chegar ao nível dele, tá? Com um longo histórico de dividendo, com uma boa gestão, com um bom portfólio, o HGLG11 é o top dos top, tá? Porém, o XPLG11, ele é um fundo bem mais recente, porém, ele também traz ótimos resultados. Então, quando a gente for ver a parte de dividendo, você vai ver que o XPLG11 geralmente costuma pagar um pouquinho mais. Isso não é à toa, tá? É por conta da sua estratégia. Eu vou estar comentando um pouquinho no seu relatório gerencial, mas já vou logo adiantando aqui para você de que o XPLG11, ele tem uma porcentagemzinha ali, na verdade tem um imóvel ali em Extrema do Minas Gerais, de que ele está em desenvolvimento. E o que é esse imóvel em desenvolvimento? O fundo basicamente pega um terreno, constrói esse imóvel e não está construindo para um cliente específico. Então isso vai acabar nos dizendo o quê? Que tem um certo risco, tem um risco maior, porém isso pode alavancar os dividendos bem mais do que no caso do HGLG11. O HGLG11 ele não tem esse tipo de estratégia. Então, por mais que os dois sejam muito parecidos, por mais que os dois tenham um movimento de preço ali bem parecido, o HGLG11 ele é bem mais seguro do que o XPLG11. Mas isso acaba refletindo ali no seu dividendo. Então, esse aqui tem um dividendo ali um pouquinho mais elevado do que o HGLG11, porém ele também tem um risco um pouquinho mais elevado. Mas tudo isso é muito bem controlado, porque os dois são muito grandes ali e tem uma estrutura para ter esse tipo de risco. Então, por mais que ele seja um pouquinho mais arriscado, é pouca coisa. Mas a gente tem que estar falando isso aqui logo de cara, porque é muito importante. E um outro ponto que a gente tem que salientar aqui é a sua parte de taxas, tá? O HGLG11 não tem taxa de performance, não tem taxa de gestão, não tem gerenciamento de consultoria, só tem uma taxa ali de administração de 0,6, tá? Já no caso do XPLG11, ele tem taxa de performance, tá? O que seria ali de 20% do que exceder o benchmark ali de IPCA mais 6% ao ano. E tem uma taxa de administração mais elevada. Então, qual fica mais em vantagem ali? Qual que é mais vantajoso para o cotista? O HGLG11, tá? Ele não cobra taxa de nada e a sua taxa de administração é bem menor. No caso do XPLG11, ele tem taxa de performance, então se ele performar muito bem, ele vai acabar pegando uma parte ali desse lucro para ele e também tem uma taxa ali de administração um pouco maior do que o HGLG11. Nada muito exorbitante, mas tem, tá? E esse aqui é o histórico do HGLG11, tá? Então, olha só que coisa linda de se ver, tá? Se você observar aqui, ele paga dividendo desde o ano de 2010, tá? Então, tem diversos pontos que, se você observar, tá muito acima da média, tá? Então, o que isso acontece? Na maioria das vezes, foi venda de imóvel ou então foi rescisão de contrato dos seus inquilinos. Por exemplo, um inquilino ali fez o contrato aqui desse imóvel durante 10 anos. Se esse inquilino for sair antes, ele tem que pagar uma multa para o fundo. E toda vez que esse fundo recebe esse dinheiro, ele acaba pagando essa bordoada de dividendo ali lá em cima. Tanto que isso aconteceu aqui no mês de 2023, tá? Na verdade, foi no final do mês de 2022, tá? Se eu não estou enganado. Então, se você observar que nos últimos 12 meses ele pagou mais de 10%, e é por conta disso. Teve rescisão de contrato, acabou ganhando um dinheiro a mais ali e com isso distribui mais dinheiro ali para os cotistas. E esse daqui é o histórico de dividendos ali do XPLG11. Você vê que é um bom histórico também, tá? Que você acaba observando que ele está crescendo seus dividendos ali aos poucos, tá? Teve uma queda ali no mês de março de 2020, que seria basicamente na época da pandemia, porém também paga excelentes dividendos, tá? Eu sei que nos últimos 12 meses o HGLG11 está pagando mais dividendo do que o XPLG11, mas isso não é sustentável. Ele acabou pagando ali por eventos não recorrentes. Falando aqui historicamente, o XPLG11 paga um pouco mais de dividendo do que o HGLG11. Tudo ali por conta da sua estratégia, tá? Que tem um pouquinho de risco ali a mais. Porém, está um excelente dividendo, principalmente que ele está pagando quase que 9% nos últimos 12 meses. É um excelente dividendo, principalmente porque você tem que sempre se lembrar que todos os fundos de lajes têm um potencial de valorização ali do seu valor patrimonial. Eu não vou estar mostrando aqui, mas no caso, os dois tiveram desde a sua criação
O HGLG11 tem um valor patrimonial ali muito mais elevado desde a sua criação, então acabou surgindo ali na casa dos cento e poucos reais e hoje já está quase na casa dos 150, mas isso é por conta do seu tempo de mercado. E do XPLG11 acabou nascendo ali na casa dos seus 98, 100 reais e hoje está na casa dos seus 113. Porém, o XPLG11 tem um tempo de mercado um pouco menor do que o HGLG. E eu retirei aqui um pedacinho do relatório do HGLG11, tá? Que é para eu comentar a sua wallet, tá? Basicamente ali, quando que vai vencer os seus contratos ali dos seus inquilinos. Quase que tudo aqui, 76% tá para 2026 para mais, tá? Então isso significa que até o ano de 2026 o HGLG11 vai manter os seus dividendos ali bem estáveis, tá? Também tem a sua parte de revisional de contratos, tá? Que a grande maior tá para 2024 e também 2026 mais. E essa parte de revisional de contrato é muito bacana, porque tem o reajuste ali do IPCA. Tem os meses ali que tem a parte de reajuste de contrato, a grande parte ali do IPCA tá para janeiro e no mês de agosto. A sua exposição por locatário, o seu maior inquilino é a Volks, tá? Depois vem o Mercado Livre, porém tem diversos inquilinos, isso acaba trazendo ali uma segurança um pouco maior. Porém, os seus inquilinos são grandes inquilinos, isso traz uma segurança um pouquinho mais elevada ainda para o fundo. A sua parte de contrato é 63% típico e 32% atípico, tá? E a sua classificação dos seus ativos tá basicamente em AAA e AA, tá? Tem um pouquinho de A, B e C ali, mas é pouca coisa. Então, o que isso acaba nos dizendo? O HGLG11 tem contratos muito longos, tem bons inquilinos e tem ótimos ativos ali, pelo menos no seu portfólio. Tem a parte também de revisional de contrato. Então, isso acaba nos dizendo logo de cara que o HGLG11 é um fundo top 10, tá? É um fundo que todo mundo quer ter. Tanto que é um fundo que dificilmente o seu preço acaba caindo ali para baixo do seu valor patrimonial. Porque toda vez que cai abaixo do seu valor patrimonial, o pessoal já enche o carrinho. E quem tem esse fundo simplesmente não vende. Então, por isso ele é sempre negociado acima ali do seu valor patrimonial. Já no caso do XPLG11, eu também deixei um pouquinho aqui separado do seu relatório. A gente vai ver que tem mais de 76% dos seus contratos vão vencer acima do ano de 2025, o que também traz uma excelente segurança para o cotista. Já no caso dele, ele tem uma certa vantagem em relação ao HGLG11, de que o seu maior inquilino, que é a Via Varejo, tem apenas 12% do fundo. Então, quanto menor ali o seu maior inquilino estiver ocupando do fundo, é melhor. Porque vamos supor que a Via Varejo saia do fundo. O XPLG11 não vai acabar sofrendo tanto assim como a Volks saindo do HGLG11. É claro que os dois são grandes inquilinos ali, mas mesmo assim sempre existe essa possibilidade. Um caso desse que aconteceu foi, por exemplo, da Lojas Americanas. A sua maior parte de correção dos contratos é através do IPCA e também tem aqui a parte de setor, tá? Que isso mostra que ele é bem diversificado e que muito difícil ali de acontecer uma crise, tanto na parte de comércio como na parte de logística. Tem essa partezinha aqui que é do especulativo que eu já expliquei, tá? Que é aquele imóvel lá que ainda não está performando, mas que futuramente vai acabar dando mais dinheiro para o XPLG11. E também tem aqui a sua parte de correção dos contratos. Então, por mais que o XPLG11 seja um excelente fundo com um bom desconto, ele não é o top como o HGLG11, porém é um excelente fundo. Agora, qual dos dois escolher? Vai depender muito da sua carteira, tá? Se você está buscando uma carteira ali com maior qualidade, HGLG11. Se você está buscando um ganho de capital ali, XPLG11 pode acabar entrando muito bem. Então, os dois são excelentes fundos que vale a pena muito o estudo entre os dois. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?